José Luiz da Atena está chegando a partir de agora para comandar o Manhã Bandeirantes. Bom dia, da Atena. Bom dia, Thaís. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está falando no Rio de Janeiro. Acho que é importante a gente ouvir o presidente Jair Bolsonaro, mesmo porque ele está na ordem do dia. Não, vamos ouvir. Da PRF, eu lembro mais ou menos do ocorrido, porque eu rodei o Brasil 4 anos antes das eleições de 2018. E realmente eu falava, entre outras coisas, nessas andanças, numa pré-campanha, sobre educação. Falava que os projetos sociais são bem-vindos, mas o que liberta um homem e uma mulher é o conhecimento. E nós devemos investir nisso. E o Brasil estava na contramão da educação, e isso a gente comprova com as provas do PISA, que acontecem de 3 em 3 anos. Hoje nós somos sempre antepenúltimo, penúltimo ou último lugar entre esses 70 países. Isso não se muda de uma hora para outra. Mas onde é que tem que começar a mudar? Na escola. Já que temos bons professores, precisamos dar-lhes meios e autoridade para exercer o seu trabalho. É quase como um quartel. Se não tiver hierarquia e disciplina, ele não cumpre a sua missão. Aqui, o que nós queremos na educação é que no final da linha, prezado ministro Milton, é que esse jovem, com seus 20, 21, 22, 25 anos de idade, ele seja formado um bom profissional. Vai ser um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. E não apenas, como acontece em parte no Brasil ainda, apenas um militante político. O investimento começa na base, como nessa escola, que muito me orgulho agora de estar aqui inaugurando. E com o nome de um colega meu, João Abreu, da Brigada de Infantaria Paraquedista. E conhecendo aqui o seu irmão também nesse momento. Exemplos como esse, Crivella, existem em outros estados, em especial o estado de Goiás, do nosso deputado Forças Especiais, Vitor Hugo, e o estado do Amazonas, onde eu visitei escolas nesses locais. Tem escola, lá são juntos mais de 100, nesses 2 estados, onde todos do último ano são aprovados para universidades ou faculdades da sua região, onde todos, sem exceção. E geralmente quem entra nas escolas são os filhos mais pobres. E uma maneira de nós mostrarmos que queremos realmente resgatar o pobre, que não é apenas através de projeto social, que em grande parte não resgata, é dando-lhes o devido conhecimento. Então, essa escola é um marco, é a primeira escola aqui no Rio de Janeiro, como estive na primeira no estado do Rio Grande do Sul, em Bagé, há 2 semanas, uma escola excepcional, conheci alguns alunos, como esse garoto está sentado na minha cadeira aqui, espero que no futuro ele ocupe essa cadeira e possa realmente mostrar que dá para chegar lá. Eu cheguei sem televisão, praticamente, 8 segundos, sem fundo partidário, porque não aceitei, gastei 2 milhões na campanha, mas tínhamos uma coisa muito importante ao nosso lado, o povo e, acima de tudo, Deus. E sem ele, eu como cristão reconheço, e assim são 90% dos brasileiros que são cristãos, não chegaremos a lugar nenhum. Então, essa escola vai ser um marco. Eu tenho a certeza que deve estar havendo uma corrida de pais querendo matricular seus filhos aqui, porque sabe que aqui começa, aqui ele realmente solidifica algo para o seu futuro, que através do conhecimento ninguém os tirará. Então a todos, servidores do município, funcionários dessa escola aqui, em especial a nossa querida banda aqui da Guarda Municipal, imprensa, tá? Tenho certeza que o que se plantará, o que estamos plantando hoje aqui, colheremos lá na frente frutos que servirão para todos nós, para o bem do nosso município, estado e do Brasil. Parabéns, Crivella, parabéns a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Olha, foi o discurso aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu disse que ele está na ordem do dia, porque está mesmo, numa pesquisa do Datafolha, ele está com uma aprovação, acho que de 37%, melhor que ele alcançou depois de uma primeira pesquisa, quando ele acabava de ser eleito, né? De lá para cá ele caiu muito, mas agora subiu, acho que 4 ou 5 pontos, 5 pontos percentuais e caiu a rejeição.
do Bolsonaro. Eu desconfio que isso tem muito a ver com o Fabinho, que é ministro das comunicações. O Fábio é o genro do Silvio Santos. É um cara muito legal, é um cara muito bacana, é um cara que não tem contraindicações, não é? E que todo mundo gosta do Fábio. O parlamento inteiro, quando ele foi indicado, as pessoas vibraram com o Fábio, porque o Fábio é aquele cara que é amigo de todo mundo, né? Independente de partido, de ideologia, daquilo que ele pensa ou daquilo que o outro pensa. As pessoas gostam do Fábio porque ele é o chamado boa gente. E ele tem aconselhado o presidente Jair Bolsonaro, e parece que o Bolsonaro, que dificilmente ouvia os ministros militares, parece que ouviu o Fábio. Deve ter algum ministro militar que ele passou a ouvir mais, né? Como o Ramos, por exemplo, o general Ramos foi comandante militar do Sudeste aqui em São Paulo, que é muito amigo dele desde longa data, desde o Exército. O Ramos é amigo do Bolsonaro e é um ótimo conselheiro. O Ramos que era muito amigo do Boechat e de quem eu fiquei amigo por causa do Boechat. O Bolsonaro mudou completamente a postura dele. Eu me lembro que eu tive com ele antes dele assumir a presidência da República. Fiz uma entrevista longa de até quase 2 horas com o presidente da República e falei para ele: presidente, acho que agora que o senhor chegou à presidência, o senhor podia parar de brigar com veículos de imprensa e tal e seguir o seu caminho. A melhor coisa a fazer é seguir o seu caminho. Eu dei esse toque nele. Falei durante a entrevista, falei antes da entrevista também, porque ele me perguntou o que seria a presidência da República, mais ou menos, na minha perspectiva. E eu respondi: você tem que dividir para governar. Tá? Num país onde impera o parlamentarismo, não adianta dizer que isso aqui é República Federativa, porque é um parlamentarismo disfarçado, pior que sem regras, não é? Mas se você fazer política, é essa arte que eu falei, dividir para governar. Você tem que conversar com todo mundo, com todos os lados, tá? Inclusive, se possível, com a oposição. Mas é difícil conversar com a oposição, mas se você conseguir conversar, é bom, principalmente no momento de pandemia, principalmente no momento em que as pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo. Isso a gente lamenta mais que qualquer outra coisa, mas tem muita gente também morrendo de fome. Foi anunciada uma queda aí na economia brasileira de 11%. A perspectiva que era de 5% pode chegar a 8% no ano, na queda da economia. A gente vai enfrentar problemas econômicos terríveis, como todos os países vão enfrentar. As grandes economias estão de joelhos aí perante a um vírus invisível que mata muita gente, mas que travou também o sistema econômico, e os países mais pobres vão sofrer muito mais que os países mais ricos. Então, quanto mais consenso você tiver, quanto menos gente contra você tiver, melhor é. Tá? E o Bolsonaro passou a entender isso. Eu sempre disse que ele é um cara legal, eu sempre gostei dele, sempre achei um bom cara. Mas ele brigava demais, arrumava um rolo em cada esquina. Né? Eu sei como é difícil viver assim, porque eu quase sempre fui assim. Eu sou um cara briguento também. Mas não vejo vantagem nenhuma nisso. Não vejo vantagem nenhuma. Há momentos que você tem que impor as suas ideias, né? Principalmente o presidente da República, que é a maior autoridade do país. Mas dá para você fazer isso de uma maneira ponderada, tranquila e sem discutir. Ontem ele estava fazendo um discurso em Belém do Pará e tinha uma mulher gritando fora Bolsonaro, uma senhora gritando fora Bolsonaro. E ele, em outras ocasiões, ele com certeza xingaria a pessoa ou sei lá o quê. Tá? Ele falou assim: pera aí, vamos deixar a pessoa gritar aí, essa senhora gritar, e depois eu continuo. No mínimo ela ficou envergonhada. Depois acho que ensaiou um fora Bolsonaro de novo, mas bem fraquinho. Porque é a mesma coisa que você gritar Corinthians da torcida do Palmeiras, o Palmeiras da torcida do Corinthians. Claro que as pessoas vão reagir. Mas ele reagiu muito bem, com bom humor, e dominou a situação. Tá? Ele está falando com muito mais fluência, tranquilidade e falando menos.
não é? Eu acho que o fato de ele ter adquirido Covid também ajudou o presidente da República a pensar, porque todos pensam, não adianta o cara dizer que não tem medo de morrer, que vai vencer a doença e tal, porque todo mundo pensa na morte hoje mais do que nunca, porque é uma coisa factível. Quase 1.400 pessoas mortas, mais de 1.400 pessoas mortas no Brasil, nos Estados Unidos ontem, 1.200 no Brasil ontem. Quer dizer, tem gente morrendo todo dia e muita gente morrendo. E muita gente que é seu conhecido, né? Ou é gente famosa, ou é gente da sua família. Então você está cada vez mais perto do significado geral da nossa existência. Nasce, vive e morre. Né? A gente nunca pensou nisso como está pensando agora. Você nunca pensou na morte, você pensa sempre na vida. Mas como já dizia o filósofo, a partir do momento que você nasce, você aprende a morrer. Esse é o grande detalhe. Por isso você nunca pensa na morte. Mas quando a morte todo dia bate na porta da sua casa ou do vizinho, você começa a pensar nela. Eu acho que o presidente deve ter refletido durante a doença que ele adquiriu, apesar de que ele disse que não teve sintoma nenhum, o psicológico deve ficar um pouco abalado. As pessoas que tiveram essa doença, mesmo sem sintomas, sabem que o psicológico fica abalado. Né? Sempre existe a possibilidade dela evoluir muito bem ou evoluir muito mal. Quem evolui muito mal ou morre ou passa um aperto terrível. É por isso que eu digo para tomar cuidado. Eu estou achando que tem muita gente em bar e restaurante, né? Não estou dizendo para não ir, mas ir como se fosse o último dia da sua vida e lotar os bares, restaurantes, não respeitar o distanciamento ou coisa parecida, aí, meu amigo, não vale a pena. Porque o mundo não vai acabar, nós vamos passar por isso. Alguns não vão passar, alguns vão sucumbir. Fazer o quê? Não é? Até a vacina surgir, a recomendação é aquela de sempre. Você tem que lavar as mãos toda hora, passar álcool em gel toda hora nas mãos, manter o distanciamento e na realidade, usar máscara, pelo amor de Deus. Países que já tinham até dispensado o uso da máscara ao ar livre, já recomendaram a volta da máscara. Alguns até determinaram. Né? A Nova Zelândia exagera? Acho que não. Teve 4 casos, a ministra pegou e fechou tudo na Nova Zelândia. Ela estava certa, porque no outro dia, mesmo fechado, em lockdown, acho que Auckland teve 17 casos, pulou de 4 para 17. Daí para 1.000 é pouca coisa, porque essa doença começou com um caso e hoje tem mais de 20 milhões de pessoas contaminadas, muito mais. Ontem o Barão dizia que se fez um cálculo que durante a pandemia 300 mil pessoas morreram a mais do que morrem normalmente nos Estados Unidos. E que isso se deve a quê? Só pode ser a Covid. E não foi computado como Covid. Então os números estão subestimados, né? Tão longe da realidade. E parece que o presidente, pensando nisso, ficou mais calmo. O resultado vem aí. Porque, por mais que as pessoas gostem de alguém que brigue por você, quando a briga se torna parte da rotina de uma pessoa, o sujeito é visto, ao invés de ser o defensor, como um briguento. E aí não pega legal. As pessoas realmente não gostam de brigar. Elas gostam que se defenda a justiça, a lei, a ordem, mas sem muita discussão, sem muita briga. Porque, eu repito, eu sou desse jeito, você se desgasta muito mais do que as pessoas que estão à sua volta, mas você incomoda também muita gente. E gente que gosta de você, gente que não preferia que você agisse assim, que você os defendesse, mas com o rigor da lei, da autoridade do cargo, mas sem necessidade de xingar toda hora, de falar palavrão toda hora e coisas parecidas. O presidente da República parece que entendeu exatamente o recado que o Fernando Henrique tinha dado, né? A liturgia do cargo. Ele não precisa ser um psicólogo, um filósofo, ele não precisa ser um erudito, nada disso.
Basta ser um pouco mais tranquilo. E ele sendo mais tranquilo, eu acho que ele está ajudando a si mesmo e ao Brasil. Né? Quanto menos confusão tiver, melhor. Ele que defenda as suas ideias, ele que faça política. Eu duvido que o Bolsonaro vá participar da velha política, mesmo tendo se aproximado, porque ele chama velha política ato corrupto, ato de você distribuir cargos sem meritocracia e daí por diante. Distribuir dinheiro, verba para parlamentares. Eu duvido que o Bolsonaro vá fazer isso. Ele não é um cara com esse perfil. O histórico dele não é desse perfil. Duvido que ele vá partir para isso. Mas ele está agindo, às vezes até com gente que ele não quer estar ao lado, mas essa é a forma de fazer política. Quantas vezes você viu o Lula abraçando o Antônio Carlos Magalhães, e eles eram inimigos ferrenhos, né? E tantos outros políticos. O Lula deu a mão para o Maluf porque o Haddad ia ser candidato a prefeito. Então, política é mais ou menos isso. É por isso que a gente pensa muito antes de entrar num mundo como esse, para não se desgastar ainda mais e não desgastar quem está perto de você. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro entendeu isso e exatamente aparando arestas, ele subiu e muito nas pesquisas. Agora, uma coisa é clara, né? Se ele disse que o Dória estava em campanha lá atrás, agora ele está em campanha também, já para 2022, está correndo o Brasil inteiro e está dando perspectivas de abertura de campos de trabalho com investimentos, está tentando atrair investimentos estrangeiros, dando ao povo o que o povo precisa, que é esperança, acima de tudo. Não é? Mas ele está fazendo isso para ser candidato a presidente? Claro que está, é óbvio que está, mas está pensando no povo brasileiro também. Como eu acho, ele sempre pensou, e por isso que eu nunca tive muito problema com ele. Né? Eu apenas me distanciei do presidente porque estava falando muito com o presidente e as pessoas estavam achando que eu era porta-voz do presidente da República. Eu nunca fui porta-voz do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro, mas eu mantenho uma distância jornalística necessária. Quando preciso fazer a crítica, eu faço. Agora, quando há necessidade de uma boa entrevista, eu sempre fiz. Né? Porque quem é que não quer entrevistar o cara que dirige o seu país? Né? Ele é quem é a autoridade que vai determinar o curso da nação. E exatamente por isso eu sempre fiz entrevistas jornalísticas. Sempre perguntei o que muita gente tinha medo de perguntar. De uma maneira tranquila, né? Nunca houve uma discussão entre o interlocutor, o jornalista e o presidente, porque você tratando o cara com respeito, você pode perguntar o que você quiser. Senão, ele acaba a entrevista no começo. Se você briga com o cara na primeira pergunta, não tem a segunda, porque o cara vai ficar pé da vida, briga com você e pronto, acabou. Eu sempre perguntei para o Bolsonaro que muita gente teve medo de perguntar. E ele respondeu. Tá? Às vezes meio chateado, mas respondeu, porque sabia do meu respeito pelo cargo que ele ocupa e por ele mesmo. Agora, se ele ficar do jeito que ele está, melhor para o país, melhor para ele. Eu acho que essa é a perspectiva. E, aliás, já fica a pergunta, por que o Bolsonaro cresceu na pesquisa? Quem responde é você. Eu dei a minha opinião, agora você pode dar a sua e se concorda com essa mudança de atitude do presidente ou não, ou se prefere o presidente brigando do jeito que brigava. É a pesquisa da pesquisa. Aqui nós vamos fazer a pesquisa da pesquisa na nossa sessão, no nosso quadro, Qual é a Sua? Aliás, é por isso que a gente faz rádio, né? Por você que está nos ouvindo, que está aí do outro lado do rádio, e unicamente por você, que é o nosso único censor. Pelo menos aqui no Sistema Bandeirantes tem sido assim. RB fechada com você.